Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa estratégia que, olha, pode mudar o jogo para quem é MEI. É uma forma de maximizar os lucros de um jeito que muita gente nem sabe que existe. A ideia é simples: como levar mais dinheiro para casa legalmente no final do mês. Vamos direto ao ponto. A pergunta de US$ 1 milhão é: será que dá para um MEI ter um lucro bem acima daquele limite padrão e mesmo assim não pagar mais imposto de renda por isso? Pegar todo o lucro real do negócio e colocar no bolso, sem pagar um centavo a mais de imposto na pessoa física, parece bom demais para ser verdade, né? Pois é, a resposta pode surpreender bastante. Então, para a gente entender isso, primeiro a gente precisa falar sobre um dilema: o dilema do lucro do MEI. Olha, o sistema MEI é ótimo, né? Super simples, direto, mas essa simplicidade tem um lado que nem todo mundo percebe. O jeito padrão de calcular o lucro muitas vezes não bate com a realidade de um negócio que está indo bem, que está dando um lucro de verdade. E é aqui que entra um conceito fundamental, o tal do lucro presumido. O que é isso, afinal? Bem, o nome já diz tudo. A Receita Federal presume, ela imagina, que uma parte do faturamento total é o lucro do negócio. É um percentual fixo. E é essa parte, essa presunção, que por padrão o empreendedor pode tirar da empresa para si sem pagar imposto de renda. Tá, mas e aí, qual é o problema disso? O problema, e aqui que tá o pulo do gato, é que para muito MEI que está mandando bem, com uma boa gestão, com margens de lucro legais, o lucro de verdade é muito, mas muito maior do que essa presunção do governo. E o que acontece com essa diferença? Pois é, esse dinheiro que foi suado, que foi conquistado, corre o risco de ser tributado sem necessidade nenhuma. Ok, então vamos entender os dois caminhos possíveis. Primeiro, o caminho padrão, aquele que, assim, a grande maioria dos MEIs segue, muitas vezes sem nem saber que existe outro. Como é que funciona esse cálculo na prática? Olha só que interessante, o cálculo depende totalmente do que a empresa faz. Se for comércio ou indústria, a Receita presume que o lucro é de só 8% do faturamento. Para transporte de passageiros, sobe para 16%. Agora, se for prestação de serviços, que é o caso de uma imensidão de MEIs, essa presunção vai lá para 32%. Então, o passo a passo é super simples. Pega-se tudo que a empresa faturou no ano, aplica-se aquele percentual da atividade e pronto. Esse resultado é o lucro que pode ser distribuído sem imposto. A grande questão é, e se o lucro real foi maior? Qualquer centavo retirado acima desse valor, se não tiver uma comprovação formal, pode sim ser tributado. Certo. Mas e se existisse um jeito de, digamos, ignorar esses percentuais? De usar os números reais do negócio? Bom, é aí que a gente entra no segundo caminho. E olha, esse aqui é a virada de chave. É a solução profissional que desbloqueia 100% do potencial de lucro. E a chave mestra para esse segundo caminho tem nome escrituração contábil. Pode parecer um nome complicado, mas a ideia é simples. Pense nisso não como burocracia, mas como uma ferramenta superpoderosa. É basicamente ter um registro oficial de tudo, cada entrada, cada saída, tudo organizado por um contador. É o que transforma aquela presunção do governo em certeza. E é aqui que a mágica acontece. Com essa contabilidade formal, o MEI ganha o direito legal de distribuir todo o seu lucro real. Não uma parte, não uma presunção, 100%. Todo aquele dinheiro que sobrou de verdade, comprovado, pode ir para o bolso do empreendedor, totalmente livre de imposto de renda adicional. Aquele limite da presunção simplesmente deixa de existir. Tudo bem, a teoria é ótima. Mas vamos colocar isso na prática para ver o impacto real. Vamos comparar os dois cenários com números, porque contra números não tem argumento, né? E a diferença, sério, é impressionante. Vamos pegar um exemplo. Um MEI prestador de serviços. Faturou no ano R$ 81 mil, o teto. E depois de pagar todas as contas, teve um lucro real de 60 mil. No caminho padrão, sem contabilidade, só R$ 25.920, que são os 32%, seriam isentos. Os outros 34.080 ficam numa zona de risco, potencialmente tributáveis. Agora, com a contabilidade, os R$ 60 mil, o lucro inteiro, ficam isentos. É uma diferença brutal. Olha bem para esse número, R$ 34.080. Essa é a grana a mais que o MEI do nosso exemplo pode levar para casa limpinha, sem imposto. E por quê? Simplesmente porque ele tem uma contabilidade organizada que prova qual foi o lucro de verdade. Não é um detalhe, é uma mudança completa no resultado final. E quem é a peça-chave que faz essa engrenagem toda rodar? Não tem mistério, é a parceria com um profissional da contabilidade. Essa citação aqui da fonte original mata a charada.
Diz que o empreendedor com contador pode tirar 100% do lucro sem pagar imposto a mais e, o que é muito importante, sem risco de cair na malha fina. Ou seja, não é só sobre economizar, é sobre ter segurança, sobre fazer a coisa certa e otimizar o resultado. Então, vamos resumir. Por que ter um contador como parceiro estratégico? Primeiro, ele faz a tal da escrituração contábil, que é o que libera o lucro. Segundo, ele garante que todas as obrigações fiscais estão em dia, sem dor de cabeça. Terceiro, ele mostra o caminho legal para maximizar a renda isenta. E, por fim, ele funciona como um conselheiro, ajudando na saúde financeira do negócio. É um verdadeiro parceiro. Então, se tem uma coisa para a gente levar daqui hoje é o seguinte: contabilidade formal não é despesa, é um investimento. Um investimento estratégico que se paga, e se paga muito bem, porque ele aumenta diretamente o dinheiro líquido que vai para o bolso no fim do mês. Para a gente fechar, fica uma pergunta no ar, uma reflexão mesmo. Será que um negócio está realmente aproveitando todo o seu potencial de lucro isento? Será que não tem dinheiro ficando na mesa? Talvez seja o momento de dar uma olhada nisso e garantir que todo o esforço e trabalho duro estejam sendo recompensados da melhor forma possível.